eu estava morrendo de saudades. Mas tem alguém que morre mais de saudades do que eu. Tem alguém que morreu de saudades. E em cada Santa Missa, que é a atualização do Monte Calvário, ele morre misticamente. Eu, meus irmãos, vou falar de mim, não sei de vocês. Eu, da minha parte, não vou deixar mais o Senhor com saudades. Eu, da minha parte, já escolhi, e faz tempo, abraçar o Cristo da cruz e a cruz do Cristo. Porque foi aqui que Ele me amou e por mim se entregou. O que era sinal de vergonha, o que era sinal de maldição, de crime hediondo, tornou-se, por amor de nós, o sinal de um Deus apaixonado, que não quer que o deixemos mais com saudades. Eis o fim desta pregação: que matemos a saudade de Deus, porque na cruz os nossos pecados o mataram. Amém? Caríssimos, a cruz de Jesus é o sinal religioso, é o símbolo religioso mais conhecido no mundo inteiro. Vou lhes contar ao pé do ouvido, vou lhes fazer uma confissão auricular. A cruz de Jesus não é apenas o sinal religioso, símbolo de fé, de uma crença, mais conhecido no mundo inteiro. A cruz é o sinal religioso mais conhecido no inferno, porque quando o inimigo a vê, ele treme e não tem mais vez. Ali venceu Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda a sua cruz, a cruz do Cristo, em que você foi amado. Ai, amados irmãos, neste Kairós de cura e libertação, em que estamos falando e orando sobre o poder da cruz de nosso Senhor, sobretudo para afugentar o inimigo, eu vou lhes contar agora alguns testemunhos, desde o começo do cristianismo, também na Sagrada Escritura, também do magistério, da Santa Madre Igreja. Ou seja, vamos trabalhar os pilares da fé, o tripé da fé: a Bíblia, a tradição e o magistério. E veremos nós, porque temos que amar a cruz do Senhor. E veremos nós, que socorro temos na cruz do Senhor. Eu vou listar algumas passagens bíblicas, são bem rápidas. Depois vou lhes pedir para pegarem uma. Agora, ouçam com carinho. Em São Mateus, capítulo 10, versículo 38, disse nosso Senhor: quem não toma a sua e não me segue, não é digno de mim. Também em São Mateus, capítulo 16, versículo 24, se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua e me siga. São Lucas, capítulo 14, versículo 27, quem não carrega a sua e me segue, não pode ser meu discípulo. 1 Coríntios, capítulo 1,
Versículo 18. A linguagem é para nós o poder de Deus. Estenda suas mãos na direção da Santa Cruz e diga comigo: eu creio. Há poder aqui. Há poder para me curar. Há poder para me libertar. Há poder para me responder às mais profundas, inquietantes e antigas perguntas. Há poder na cruz de Jesus para me libertar dos vícios, das pragas e maldições, dos maus costumes, maus caminhos e más companhias. Há poder na cruz de Jesus para salvar meu casamento e família. Há poder na cruz de Jesus a fim de que eu seja liberto, convertido, e no céu eu more. E eu me aproprio hoje, como nunca, do que aconteceu há 2000 anos. Nestas duas estacas de madeira, porque neste lenho bendito o meu Deus me amou. Gota a gota o Senhor me amou. Jesus, na sua cruz, a minha cruz, as minhas cruzes do dia a dia, na sua cruz. Amém. Aleluia. Amados irmãos, podem tomar comigo, por favor, carta aos Filipenses, carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos do 16 ao 21. Do 18. Carta aos Filipenses, capítulo 3. Não, podemos começar no 17 até o 21. Vamos lá. Irmãos, sede meus imitadores, todos vós, e reparai bem os que vivem segundo o exemplo que tendes em nós. Já vos disse muitas vezes, e agora o repito, chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está no que é vergonhoso. Apreciam só as coisas terrenas. Nós, ao contrário, somos cidadãos dos céus. De lá aguardamos como Salvador o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, graças ao poder que o torna capaz também de sujeitar a si todas as coisas. Palavra do Senhor. Olha para quem está do seu lado, este irmão, esta irmã de peregrinação, não é? Rumo à pátria eterna, e diga para ele, para ela: a cruz de Cristo é a vitória que o Pai do céu, na força do Espírito Santo, reservou para você. Agora olhe bem nos olhinhos deste irmão, desta irmã, e diga assim: você quer Jesus? Então também queira a cruz de Jesus. Você quer morar no céu? Não tem domingo de aleluia, domingo de Páscoa? Sim, sábado de aleluia.
e sem Sexta-feira Santa. Se você quer triunfar com Cristo, é preciso com Cristo sofrer. E pelo sofrimento passar, sabendo que Cristo tudo passou por amor de você. Amém. 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 Meu irmão, minha irmã, por favor, em nome de Jesus, não se comporte mais como um inimigo da Santa Cruz. Não se comporte mais como um inimigo da Santa Cruz. Faça hoje as pazes com a sua cruz. Padre, não gosto deste capítulo. Tudo bem? Então você pega a sua Bíblia, pega os Evangelhos e comece a tirar a palavra cruz do Evangelho. E você vai ver o que sobra. Você não pode dizer gosto de uma parte, de outra não. Amados irmãos, Santa Teresa d'Ávila, a espanhola, a reformadora do Carmelo, tinha um humor maravilhoso. E certa vez, estava chateada com Nosso Senhor, porque decidiu abrir mão das regalias, da vida boa que tinha em casa, e resolveu ser uma religiosa de vida austera. E então, no convento, ela ficou brava com Jesus, e ela disse ao Senhor: basta, Jesus, eu não quero mais te seguir. É só cruz, é cruz em cima de cruz. Às vezes você também pensa assim: mas eu trabalho no grupo de oração, naquela pastoral, sou dizimista, sou sócio evangelizador da Canção Nova, eu rezo, padre. Quanto mais rezo, mais assombração aparece. E aparece mesmo, irmão, sabe por quê? Quando a gente põe a mão no vespeiro, as vespas têm que sair. Então, as assombrações estavam lá, mas quando você as colocou em ordem de retirada, pelo poder de Jesus, elas tiveram que balançar você. Por isso dói, muitas vezes, a cura interior. Dói mexer na ferida, mas se não se mexe, não se cura. Amém? E quando o Senhor toca, quando o Senhor mostra, não é para doer, é para curar. O Senhor não te trouxe para te fazer doer, mas te trouxe para te curar. A sua dor dói mais nele do que em você. A sua cruz é mais pesada nos ombros dele do que em você. Então Teresa disse a Jesus: quero mais que seguir não, basta. O Senhor olhou bem para Teresa e disse: oh minha filha, cruz é o presente que eu dou para os meus amigos. Teresa olhou bem para Jesus e disse: cruz é o presente que o Senhor dá para os seus amigos? É por isso que amigos o Senhor tem poucos. Meus irmãos, o Senhor tem muitos admiradores. O Senhor tem muitos fãs. O Senhor tem muitos que o apreciam. O Senhor tem poucos amigos. Você tem muitos amigos? Infelizmente, eu não posso cantar como Roberto Carlos, que eu tenho 1 milhão de amigos. Eu até queria ter. Mas eu tenho que lhes dizer, tenho muitos conhecidos, menos colegas, amigos.
Amigos eu conto nos dedos das mãos e dos pés. Porque amigo é tesouro. O meu grande amigo, eu vim lhes apresentar, Jesus de Nazaré. Que me amou na cruz, que amou você na cruz. Isso é amigo. Eu vou para a cruz por causa de você. Agora, meus amigos, eu olho para qual? Para você, filho? Então vou olhar para você. Meus amigos que estão me assistindo agora, me desculpem, mas eu tenho que lhes dizer, até mesmo vocês, meus amigos, não são os meus amigos, porque nenhum de vocês morreu na cruz por mim. Só Jesus morreu na cruz por mim. Meus amigos, eu lhes apresento o meu grande amigo, o meu perfeito amigo, o meu sempiterno amigo. Mesmo quando não lhe sou fiel, Ele me é fiel. Mesmo quando caio, junto de mim está. Quando não tenho nada, Ele me visita. Ele não está interessado em minhas posses ou no churrasco. Quando você tem dinheiro, aparece muito amigo, né? Quando não tem, quando está doente, veja quem te visita no hospital. Pois bem, quando eu não posso nada, quando eu não tenho nada, quando eu não sou nada, quando não há quem me enxugue lágrimas, quando não há alguém que me cure feridas, quando não há alguém que me ouça, há alguém do meu lado, o meu amigo, Jesus de Nazaré. É este que eu também lhes apresento. Amém? Está no Catecismo da Igreja Católica, no número 617, e ali se cita um hino belíssimo da igreja, um hino antiquíssimo, é do século IV. Salve, ó cruz, nossa única esperança. Meu irmão, minha irmã, ouça, a sua esperança não está no muque, a sua esperança não está no grito, não está no berro. A sua esperança não está na violência. A sua esperança não está na opressão. A sua esperança está na cruz de Cristo. Você tem uma dificuldade moral, uma fraqueza moral, um mal espiritual, filhos em caminhos de trevas, cônjuge em caminhos de trevas. Você não consegue ver a luz ao fim do túnel. A cruz de Cristo é radiosa, é brilhante. Eu falei do vespeiro, não é? Quando nós entramos num ambiente e acendemos a luz, a escuridão automaticamente tem que ir embora. Não há comunhão entre Cristo e Belial, entre luz e trevas, entre graça e pecado. Santo Espírito de Deus, eu te suplico com a alma, que agora o Senhor traga luzes à nossa mente, ao nosso consciente, inconsciente, pré-consciente. Santo Espírito, ilumina-nos acerca de nosso pecado e traze-nos, além do convencimento do pecado, a graça de detestar o pecado e o firme propósito de emenda, para que vejamos o que nossos pecados fizeram no Senhor Jesus. Aquele que não tinha pecado,
pelo Pai foi feito pecado, por obediência ao Pai Celeste, ao Pai das misericórdias, foi feito pecado, para que nós não sucumbíssemos ao pecado, e para que pudéssemos sujeitar, como disse São Paulo aos Colossenses, aos Filipenses, tudo à sua santa cruz. Amém? Muito bem, vou lhes dar, irmãos, alguns testemunhos do comecinho da igreja, para que vejam que o sinal da cruz, o nome do Pai, não é coisa de agora, é coisa que tem alimentado a Santa Igreja. Já nos séculos segundo e terceiro, os cristãos tinham o costume de se persignar, ou seja, de se benzer, de se marcar com a cruz de Cristo. Quer ver uma coisa bonita? Pai e mãe que está andando de carro ou com o seu filhinho e passa em frente a uma igreja, e quando passa em frente a uma igreja, o que faz? Estou chovendo no molhado. Vocês todos já fazem isso, mas podem ensinar para quem não faz, não é? Então, se benzem. Mas padre, da minha casa até o meu local de trabalho, eu passo em frente de 10 igrejas, 10 vezes o sinal da cruz. Quanto mais melhor, não tem contraindicação nenhuma, só vai lhe fazer bem, só vai lhe fazer bem. E os filhos, vendo o pai e a mãe fazerem isso, vão crescer, opa, eu vou fazer também. É como o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Se você for colocar no pescoço do jovenzinho, ele vai dizer, paga mico. Ou então se tem algum cantor sertanejo usando, aí eles gostam de usar, se é o ritmo que eles apreciam. Mas, se você coloca o escapulário de Nossa Senhora do Carmo na criança, quando é criancinha, vai crescer com ele ao corpo, não vai estranhar, vai sentir que é algo que faz parte dele. Temos que ensinar desde criança. Tem criança que não sabe fazer o nome do pai, tem criança que não sabe se benzer, nem sabe com que mão, de que lado para que lado, mas tem criança que já sabe o gosto que tem a cerveja, porque o pai pega a chupeta do bebê, molha na cerveja e põe na boca da criança e ri. Você quer educar filhos para o inferno ou para o céu? Diga-me. Você é cidadão da terra, eu também o sou. Tenho certidão de nascimento, tenho documento de identidade, estou em dia com as minhas obrigações nesta pátria transitória, mas acima de tudo, eu amo aquela pátria. Quero estar em dia com a pátria celeste. Você quer que os seus filhos morem lá, sim ou não? Sim. Então você tem que lhes dar gosto de lá, não gosto de lá. Amém, irmãos? Amém. Os primeiros cristãos já faziam o sinal da cruz. Tertuliano, Santo Hipólito, eles já nos contam, lá no comecinho do cristianismo, ainda hoje, graças a Deus, logo que o padre, ou o diácono, ou o ministro qualificado do batismo, vai batizar, geralmente a criancinha, não é? Um bebê, quanto mais cedo melhor, quanto mais cedo melhor. Quando vamos batizar alguém, nós, logo no começo do rito, marcamos a fronte da criança, e após o padre, os pais e os padrinhos, marcamos com o sinal da vitória.
Nossos filhos já chegam à juventude com marcas de derrota. A cônjuge que imprime no outro marcas de derrota. Você é isso, você é aquilo. Tem crianças que crescem ouvindo: você não vai ser nada na vida. Eu não te queria. Eu não te desejei. Às vezes o pai e a mãe não falaram, mas a criança na barriga captou. Por isso precisa de cura intrauterina. Aí, aquele filho, aquela filha vai crescendo com a marca do fracasso. E um dia vai chegar para o pai e para a mãe e vai dizer assim: eu acho que este meu irmão, minha irmã, deve ser a pior tristeza de um pai e de uma mãe. Quando um filho chega e diz: eu não pedi para nascer. Misericórdia. Mas teve muito pai e mãe que de fato não quis. A criança recebe a rejeição e cresce sabendo da rejeição. Meus irmãos, nossos filhos vão sair de casa. Pai e mãe, onde estão os pais e mães? Tracem o sinal da cruz na fronte dos seus filhos. E padre, eles não deixam mais. Ficam bravos. Antes pediam a bênção para sair. Hoje, quando a gente vê, já foi. Às vezes ainda dizem: fui. Se não pedirem bênção, abençoem a si mesmo. Porque quando pai e mãe abençoam, está abençoado. Se não deixarem sobre a fronte você a cruz de Cristo traçar, você visualize com mãos de fé, com um olhar de fé, a cruz sendo traçada na cruz do filho e da filha. Pega uma foto, marca sempre nos momentos de oração o filho e a filha com a cruz. Leva para os momentos de oração, leva para a missa, para o grupo de oração. Vai adorar o Santíssimo Sacramento, põe o nome, a foto do filho e da filha aqui, ó, embaixo do joelho. Também do marido, da esposa, dos pais, dos irmãos de comunidade, do chefe. Você só quer o aumento? Você só quer a promoção do seu chefe? Pois Deus te fez, primeiramente, para ganhar a alma do seu chefe, a alma dos seus colegas de trabalho. A promoção, o aumento, aí é consequência. Primeiramente, como dizia São João Bosco: dai-me almas, ficai com o resto. Dai-me almas, ficai com o resto. Você dá mesada para o filho, dá mamadeira, dá caderno, dá brinquedo, mas não dá Jesus. Criança está mamando na mamãe, tem que dar o leite com Jesus. É o importante, é o necessário, é o urgente, é o imprescindível. Meus irmãos, Deus nos basta. Há quem queira dar tudo para os seus, mas não dá Deus para os seus e os seus para Deus. O Papa Francisco, hoje é o dia do Papa. O Papa Francisco tem cada tirada. Ele disse há pouco: adoro ir ao shopping. Quando o Papa disse isso, eu fiquei assim: uai, então eu vou também. E fiquei logo pensando: imagine o Papa Francisco no shopping. Calma, ele continuou: adoro ir ao shopping para ver tudo aquilo de que as pessoas não precisam para viver. Adoro ir ao shopping para ver tudo aquilo de que as pessoas não precisam para viver. O seu filho, a sua filha, a sua família, toda a sua parentela
precisa, sobretudo, de Cristo, porque é dele que vem a vida. Não há vida sem Jesus, e vida sem Cristo não é vida. Quem a Ele não se dá, quem a Ele não o tem, quem a cruz no peito não carrega, e quem peito não tem para carregar a cruz, este não é de Jesus. Diga comigo: Jesus, eu não vou te pedir para o Senhor diminuir o peso da minha cruz. Não vou mais te pedir isso. Também não vou passar minha cruz para o outro, não. É a ponte que me leva para o céu. Jesus, eu vou te pedir hoje e sempre, não que o Senhor alivie o peso da minha cruz, mas que o Senhor me dê ombros fortes para carregar a cruz. Ombros fortes para carregar a cruz. Ombros fortes para carregar a cruz. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tertuliano dizia assim: quando nós nos colocamos a caminhar, quando saímos e entramos, quando nos vestimos, quando nos lavamos, quando iniciamos as refeições, quando vamos nos deitar, quando nos sentamos, em todas as ocasiões, nós persignamo-nos o nosso corpo, a começar da testa, com o sinal da cruz. Tem gente, com todo respeito, que se levanta como cachorrinho e dorme como cachorrinho. Não fez um nome do Pai ao acordar. Porque cachorrinho não faz nome do Pai, por mais que você goste do seu de estimação. Tem gente que vai dormir sem um nome do Pai fazer. E tem gente que tem vergonha de fazê-lo. Alto lá! Em todo lugar onde entrar, trace sobre si o nome do Pai ou o sinal da cruz. Pelo sinal, vamos juntos? Pelo sinal, livrai-nos Deus dos nossos. Ok, em todo lugar, o nome do Pai ou o sinal da cruz. Se houver, pense bem, se houver algum lugar em que não fica bem você fazer o nome do Pai para entrar naquele lugar, é sinal de que naquele lugar você não pode entrar. Se em algum lugar, para entrar neste lugar, eu tenho que abrir mão da cruz do meu Senhor, eu estou entrando lá, abrindo mão do meu Senhor da cruz. Não pode, não é lugar para mim, nunca. Tem alguma coisa que você faz? Tem alguma coisa que você faz que não fica bem, não combina fazer o sinal da cruz antes? Se houver, não combina essa coisa fazer, porque só podemos e devemos fazer o que fica bem no começo, ter o sinal da cruz, ao longo ser guiado por ela e no final ganhar a vitória que ela trouxe. Amém, irmãos? Louvores ao Senhor.
Santo Hipólito de Roma, o mais importante teólogo do século III, marcai vossas cabeças com o sinal da cruz. Este sinal da paixão opõe-se ao diabo e protege contra o diabo. Se é feito com fé, não por ostentação, mas em virtude de convicção de que é um escudo protetor, é um sinal como outrora foi o Cordeiro verdadeiro. Ao fazer o sinal da cruz, na fronte, sobre os olhos, rechaçamos aquele que nos espreita para nos condenar. São Cirilo de Jerusalém, doutor da igreja, século V, dizia: a cruz é o distintivo daqueles que creem e é o distintivo do terror dos demônios. Gente, o demônio, tem que falar dele, né? Fazer o quê? O demônio, ele é capaz de uma pá de coisa, mas tem coisa que não dá conta de fazer, não. Ele não sabe dizer a verdade, porque ele é o pai da mentira. Ele não sabe amar, porque ele é o ódio em pessoa. Ele não dá a vida, ele se apossa de vidas. Ele também jamais seria capaz de ir para a cruz e de morrer por amor de nós. Só um Deus apaixonado. Diga-me, qual Deus, como o nosso Deus, poderia na cruz morrer por amor de nós? Olhe bem para a cruz. Você sabia? Se segure na cadeira agora, viu? Você sabia que quem tinha que estar aqui era você? Era eu, era você. Ele permitiu você carregar a sua cruz até hoje e vai permitir. Mas quando chega no Calvário, ele diz: passa para cá. Você carregou, agora na cruz sou eu quem morro por amor de você. São João Crisóstomo, também doutor da igreja, século V, ele era chamado de boca de ouro, não porque tinha muito ouro nos dentes, mas porque tinha a palavra do Senhor ardendo no seu peito e movendo a sua língua. Ele dizia: não se deve fazer o sinal da cruz apenas com as mãos, mas também com o coração. Quando traçares o sinal da cruz, todo espírito impuro se afastará de ti. E dizia ele, e façam comigo o gesto, irmãos: o sinal da cruz é na testa, para proteger-me de pensamentos maus, é na boca, para proteger-me de palavras más, indecentes, conversinha fiada, palavra, brincadeira, música, piada com segunda intenção, palavrão, murmuração, não é? A cruz de Cristo no meu peito, protegendo-me de todo sentimento, desejo, vontade torpes, decadentes, que não combinam com a vida de um cristão. Gente, Mahatma Gandhi disse certa vez: como isso me dói. Ai, me dói. Mahatma Gandhi disse: eu também seria cristão, não fosse o mau testemunho dos cristãos. Mahatma Gandhi disse: Cristo sim, os cristãos não. Diga comigo: Cristo sim, e eu cristão também. Se eu sou cristão, eu sou um outro Cristo. Onde eu piso, é Cristo pisando. A quem eu olho,
É Cristo olhando. A quem eu toco, é Cristo tocando. O que sinto em meu peito, é Cristo sentindo. Por quem sente, como sente, quando sente, do jeito que sente. Entre a minha pessoa e a pessoa de Cristo, deve haver cada vez mais menos diferença. Na minha vida, mais de Deus, menos de mim, nada do inimigo. Na minha saúde, no meu trabalho, lá em casa, no meu ministério, mais de ti, Senhor, menos de mim, nada do inimigo. De hoje em diante, Senhor, mais de ti, menos de mim, nada do inimigo. Amém. Aleluia. O imperador Constantino, sua mãe Santa Helena, foi ela quem achou a cruz de Jesus em Jerusalém. Constantino se converteu, foi batizado no último dia de vida. Pois bem, Constantino, no ano 312, estava numa batalha que ficou conhecida como a Batalha da Ponte Milvia. Estava ele disputando com Magêncio, que também queria o trono de Roma, queria ser imperador. Eis que aparece no céu, bem brilhante, a cruz de Jesus. E em latim, Inocencio vinces, por este sinal tu vencerás. Amados irmãos, Constantino sobe ao trono e no ano seguinte ele proclama o Edito de Milão. Estamos celebrando 1700 anos. Foi a alforria dada à cristandade. Até então, ser cristão era um crime de lesa pátria. Era se insubordinar, se insurgir contra o poder. Pelo sinal da cruz, nós cristãos vencemos desde o começo. No último momento da vida, pelo sinal da cruz, precisamos vencer. Amém? Santa Teresinha estava no Carmelo e orava por um grande herege, Pranzini. E ela pedia que ele se convertesse, nada. Depois ela ficou sabendo, ele foi para a degola. Ficou sabendo que antes da cabeça tombar, ele pediu um crucifixo e o beijou. Ela ficou feliz da vida, porque ela disse: o meu primeiro filho espiritual, que foi um criminoso, se converteu na última hora, porque beijou a cruz de Jesus. Porque na cruz de Jesus, Deus nos beijou a alma. Amém? Louvores ao Senhor. Bom, vou terminar contando o exorcismo de Santo Antônio, que é o tema central deste Kairós de cura e libertação. O exorcismo de Santo Antônio está aqui neste livro, que você encontra aqui no Davi, no catálogo Porta a Porta. Você pode pedir pelo nosso call center aqui na Canção Nova. Deus me deu a graça de, há alguns anos, escrever este livro, Orações de Proteção e Combate Espiritual. São mais de 90 orações nesta temática, não é? Da proteção, do combate espiritual. E há alguns exorcismos que todos os padres podem fazer, e os leigos também. Um é o de São Bento. A cruz sagrada seja
Não seja o dragão, retira-te, nunca me aconselhes. É mal teu veneno, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo. Muito bem, é a medalha católica mais antiga. Ela foi aprovada em 1642 pelo Papa Clemente XIV. Mas eu vou ao exorcismo de Santo Antônio. Ele era conhecido como martelo dos hereges. Antes de pregar, ele traçava o sinal da cruz sobre os lábios. E a sua língua se encontra intacta até hoje, na Basílica do Santo, em Pádua ou Pádova, na Itália. Santo Ambrósio, ou melhor, São Boaventura, viu e testemunhou e disse: ó língua bendita. Pois bem, antes de pregar, ele dizia: que a minha língua se solte como flecha para anunciar as maravilhas do Senhor. Trace o sinal da cruz sobre os seus lábios e diga comigo: a partir de hoje, que a minha língua se solte como flecha para anunciar as maravilhas do Senhor. Não para maltratar ninguém, mas como flecha para anunciar as maravilhas do Senhor. Então aconteceu assim. Uma mulher em Lisboa, Santo Antônio nasceu em Lisboa. Uma mulher em Lisboa estava cruelmente atormentada pelo demônio. E o marido a ridicularizava e dizia: ah, você está assim? Você deve ter culpa no cartório. Então ela ficou muito envergonhada. E ela decidiu tirar a própria vida. E ela planejou a sua morte. Ela iria se atirar do alto da ponte do rio Tejo, o maior rio da Península Ibérica. Só que da sua casa até a ponte onde ia se suicidar, ela passou em frente a uma igreja franciscana e sentiu vontade de fazer uma última prece. Talvez muitos que estejam nos ouvindo agora e vendo, ou aqui, estejam fazendo desta prece a sua última prece. E eu peço a Jesus que se apresse, que Maria passe à frente, abrindo-nos portas e portões, estradas e caminhos, casas e corações, e a glória do Senhor aconteça. Então ela entrou na igreja e começou a orar. De repente lhe apareceu um frade. Era Santo Antônio, era o dia de Santo Antônio. Ele apareceu para ela. Ele já estava no céu. Ele apareceu para ela e disse para ela: se levante, minha filha, se levante, eu vou te dar um remédio e nunca mais você vai sofrer vexação do demônio. Então, quando ela voltou a si, ela tinha nas mãos um pergaminho, e ali havia uma oração em latim. Nós colocamos aqui, junto com outras orações de proteção e combate espiritual. Estava assim em latim, naquele bilhetezinho: Ecce crucem Domini, fugit partes adverse, vicit leo, de tribu Iuda, radix Davi, aleluia. É assim a tradução. Diga comigo: eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, da descendência de Davi, aleluia. Meus irmãos, nunca mais ela sofreu incômodo algum, desde os mais leves aos mais terríveis do demônio. Ela chegou em casa e mostrou para o marido. O marido ficou feliz da vida e começou a contar para todo mundo que Santo Antônio tinha dado uma prece para ela.
O rei de Portugal ficou sabendo, tomou a oração da mulher. Porque o santo tinha dito: carrega sempre com você esse papelzinho, o pergaminho. Aí, o marido, a mulher tentaram de todo jeito, o rei não devolveu. Foram aos franciscanos, os franciscanos intercederam junto ao rei. O rei disse: dou não. Glória a Deus. Aí os franciscanos disseram assim: nós vamos fazer igualzinho, vamos escrever num papelzinho, e você carrega junto com você, do jeitinho que ele te deu. Meus irmãos, o efeito foi o mesmo. O efeito foi o mesmo. A mulher e todos aqueles que copiaram a oração, com devoção a rezaram, não como uma moda, um amuleto, um talismã, um objeto de sorte, todos não sofreram vexação alguma do demônio. Amém? Louvores, louvores, louvores ao Senhor. Você encontra a fundamentação deste exorcismo de Santo Antônio, ou breve exorcismo de Santo Antônio, ou breve de Santo Antônio, ou até bênção de Santo Antônio, em Apocalipse, capítulo 5, versículos do 1º ao 5º. Foi uma visão que São João, discípulo amado, teve do Cordeiro, assentado no trono, o livro da vida na mão direita. Ninguém digno de desatar os selos. Então São João chora. Tem tanto pai e mãe chorando, ninguém pode desatar meus filhos das drogas. Tem tanto cônjuge chorando, ninguém pode desatar meu marido, minha esposa, da prostituição, do adultério, deste ou daquele vício. Amados irmãos, São João chorava e apareceu um anjo e disse: aqui está aquele que pode desatar, é o único que pode desatar os selos para se ler o livro da vida. Eu tenho um livro da vida, você também o tem. O livro da vida só poderá ser bem escrito, bem aberto, bem lido, bem vivido, se for escrito com tinteiro que traz no seu bojo o sangue do Cordeiro e o fogo do Espírito Santo. Amém? Louvores ao Senhor. Em 1002, nasceu um homem chamado Bruno, filho de Hugo, conde de Eguisheim, na região de Alsácia, na França. Este menino, a mãe dele, tinha tido uma visão. Ele seria grande para Deus. Quando nasceu, tinha o corpo inteiro marcado de cruzes. O corpo inteiro, algo totalmente fora do normal. Era muito franzino, ficou muito doente. Certo dia, na cama, ele viu um monge descendo por uma escada que ligava a sua cama ao céu. E eu oro agora por todos que estão acamados, nos acompanhando. E era São Bento que descia naquela visão. São Bento desceu, a cruz de Cristo fez sobre os seus lábios e ele foi curado. Aquele menino depois se tornou monge, bispo e por fim, Papa Leão IX. Ele tinha um amigo, Adalberto, que era bispo da abadia de Metten, na Alemanha. E havia, meus irmãos, é o último caso verdadeiro que eu vou lhes contar. Eu amo estes pormenores dos santos e estes detalhes da fé, os bastidores da salvação. Então, umas feiticeiras da região da Baviera, elas também existem hoje, também no Vale do Paraíba, também no Brasil, terra de Santa Cruz. Umas feiticeiras eram fortes no feitiço, suas poções eram infalíveis. Mas tinha um lugar da Alemanha,
onde o feitiço não dava certo. Então, elas pediram para fazer um estudo, porque naquele cantinho da Baviera, o feitiço não pegava. E descobriram que naquele lugar havia um mosteiro. E naquele mosteiro, já no cimento, antes de terminar a construção, havia várias cruzes pintadas, colocadas, desenhadas. E sobre o cimento, também várias cruzes colocadas, pintadas. Ali o feitiço delas não pegou. Após aquele momento, foi feito um estudo e se achou na biblioteca do mosteiro um bilhetezinho que o abade, lá no século XV, escreveu. Sabe o que estava escrito no bilhetezinho? As orientações para a confecção da medalha São Bento. Vamos ficar de pé. Muitos aí têm consigo. Podemos trazer, né, irmã Maria Eunice? As cruzes, os crucifixos, medalhas. No Davi tem. Aí vocês podem trazer para a Santa Missa. Você que está em casa, vai numa loja ou pega e traz para a Santa Missa, para a gente abençoar e exorcizar. Combinado? Ótimo. Meus irmãos, cruz sacra sit mihi lucis, non draco sit mihi ducis, vade retro satana, nunquam suanti mi vana, sunt mala quelibas, ipsi venena bibas. Que marca há em você? Marca da vitória ou da derrota? Marca da perdição ou da salvação? Do vício ou da virtude? Da pata do demônio ou da mão de Nossa Senhora? Então erga bem alto as suas mãos e diga comigo: eis a cruz de Cristo. Eis a cruz de Cristo. Fugir. Fugir. Potências inimigas. Potências inimigas. Venceu Jesus. Venceu Jesus. O leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Da Judá. descendência de Davi. Da descendência de Aleluia. Davi. Aleluia. A cruz sagrada. A cruz sagrada. Seja minha luz. Seja minha luz. Não seja o dragão. Não seja o dragão. O meu guia. O meu guia. Retira-te, Satanás. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. Nunca me aconselhes coisas É vãs. mal que tu me ofereces. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Bebe tu mesmo o teu veneno. E alabara labara labara shiriri alabara labara shiriri alabala Shiri alavari ala cantara mandara lavara lá. CançãoNovaPlay.com. Assine já!